Olá! Na aula de hoje, nós faremos algumas questões sobre associação de resistores. Bora começar? A primeira questão fala o seguinte: uma corrente de 0,10 amperes passa pelo resistor de 25 ohms, conforme indicado na figura abaixo. Qual a corrente que passa pelo resistor de 80 ohms? Então, observe que os terminais do circuito estão aqui, né? Que são os pontos A e B, que a gente considera como os terminais do circuito. Tá, aqui foi aplicada uma tensão U. O que acontece? A corrente que passa pelo resistor de 80 ohms é a corrente total do circuito. Quando ela chega neste nó aqui, o que ela faz? Ela se divide. Parte dessa corrente passa pelo resistor de 20 e parte dessa corrente passa por esse resistor de 25 ohms e depois se divide novamente aqui entre os resistores de 20 e 60. Então, como ela passa por esse primeiro nó aqui, eu vou chamar essa corrente aqui de I2 e essa corrente aqui de I1. Eu sei que o meu I total, né, que é a corrente total do circuito, é a soma da minha corrente 2 com a corrente 1. A corrente 1 eu sei quanto que ela vale, 0,10 amperes. Se eu descobrir quanto vale a corrente 2, eu sei quanto vai valer o I total. O que eu tenho que fazer? Bem, na proporção, né, a gente sabe o seguinte, que resistência é inversamente proporcional à corrente. Então, se eu souber a resistência de um fio e do outro fio, eu consigo fazer essa proporção aí das correntes. Então, olha só, por este fio que eu chamei, por onde vai passar o I2, só tem um resistor de 20. Por esse fio onde passa o I1, eu tenho primeiro o resistor de 25 e depois os resistores aqui em paralelo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber da resistência equivalente nesse trecho aqui do circuito. Então, primeiro eu vou resolver esse paralelo aqui, do 20 ohms com 60, e a gente sabe que para resolver a resistência equivalente de dois resistores, a gente vai fazer um vezes o outro, né? Então, vai ficar 20 vezes 60, dividido por 20 mais 60. Então, isso daqui vai dar 1.200 dividido por 80. O resultado aqui, então, dá 15 ohms. Então, no lugar desses dois resistores aqui, de 20 e 60, eu vou ter um resistor associado em série de 15 ohms, associado em série com esse de 25. Então, a resistência equivalente neste fio aqui vai ser 25 mais 15, né? Que é igual a 40 ohms. Então, para eu entender melhor isso daí, eu vou redesenhar o circuito para ver como é que ele ficou. Então, olha só, eu tenho um terminal aqui. Vou repetir o resistor que eu não mexi, o de 80 ohms. Tem outro esse terminal aqui embaixo, né? Aqui no meio, eu vou ter um fio. Antes eram 3 resistores, 2 em paralelo, que resulta uma série com de 25. A resistência equivalente deles deu 40. E o outro fio aqui, eu tenho um resistor de 20 ohms. Então, observem o seguinte. A resistência neste fio, onde eu disse que passa uma corrente I1, é 2 vezes maior que a resistência que passa a corrente I2. Então, eu posso dizer o seguinte, que o meu R1 é 2 vezes maior, né? É o dobro do meu R2. A corrente é exatamente o oposto. Se R1 é 2 vezes o R2, a corrente maior vai ser
o I2, né? Porque são inversamente proporcionais. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Então, se R1 é 2 vezes R2, o I2 é 2 vezes o I1. Então, se eu sei quanto que vale o meu I1, né, que é 0,10 amperes, eu sei quanto é que vale o meu I2. 2 vezes 0,10. Então, o meu I2 vale 0,20 ampere. Ok, achei o I2, mas ele está me perguntando quanto que vale o I total. O I total está aqui, ó, antes da bifurcação, antes do nó. Então, o I total nada mais é do que a soma do I1 mais o I2. Ou seja, 0,1 ou 0,10, né? Mais 0,20. Então, eu tenho uma corrente total de 0,30 ou 0,3 amperes. Ok? Então, vamos para a nossa próxima questão. A segunda questão fala assim: tem-se duas lâmpadas com os seguintes dados nominais. L1, né, lâmpada 1, com 40 watts e 220 volts. 40 watts é a potência da lâmpada 1, vou chamar de P1. 220 volts é a tensão da lâmpada 1, vou chamar de 1. L2, 60 watts, então eu tenho a potência da lâmpada 2 e 220 volts, a tensão da lâmpada 2. Esses dados são os dados nominais, são aqueles dados que vêm de fábrica, né? Então, essa lâmpada ela foi feita para funcionar numa tensão de 220 volts, sendo assim, ela fornece uma potência de 40 watts. Quando o problema te dá esses dados, você consegue determinar para cada lâmpada a sua resistência, tá? Então, os dados nominais, sempre que um problema te der os dados nominais de uma lâmpada, você calcula a resistência dessa lâmpada. Porque aqui a gente está considerando resistores ômicos, né? Então, essa resistência, independente da tensão que você submeter essa lâmpada, ela vai ter aquela resistência ali constante, ok? A gente vai considerar a resistência, então, constante. Para isso, eu vou descobrir, primeiro, antes de ler as afirmativas aí, eu vou descobrir qual é a resistência de cada uma dessas lâmpadas. Então, vou fazer aqui no cantinho, ó. Eu sei que potência é igual... O que ele está me fornecendo? Ele está me fornecendo tensão e eu quero calcular resistência. Então, nós temos a fórmula da potência que diz que tensão ao quadrado sobre R, né, é igual a potência. Se eu isolar o R, eu vou descobrir o meu R1 aqui. Vou isolar o R, vou botar o P aqui para baixo. Então, o R1 vai ser o 1 ao quadrado dividido por P1. Quem é o 1? A tensão da lâmpada 1, 220 ao quadrado dividido por P1, que é 40, ok? Então, R1 vai dar um valor igual a... Elevo 220 ao quadrado, divido por 40, isso daí vai dar 1.210 ohms. Então, essa é a resistência 1. Vou calcular a resistência 2, da lâmpada 2. Mesmo esqueminha ali, ó. Vai ser tensão ao quadrado dividido pela potência. Só que eu tô fazendo isso tudo para 2. Quem é a tensão 2? Também 220. Ao quadrado, qual é a potência da lâmpada 2? Tá aqui, 60 watts. Então, fazendo aí 220 ao quadrado dividido por 60, a gente chega a 806,7, né? Arredondando aí. Então, achei o meu R1 e o meu R2. A partir daí, eu vou ver o que ele está afirmando aqui na questão. A primeira afirmativa diz o seguinte: ao ligá-las em série,
na rede de 220 volts, a lâmpada L1 brilha mais intensamente. O que a gente precisa saber numa associação em série? A gente precisa saber o seguinte, que numa associação em série, a corrente que passa por L2 é a mesma corrente que passa por L1. Então, eu posso afirmar que o I1 é igual ao I2, que no caso dessa arrumação aqui, é o mesmo que o I total, né? Não tem um outro tipo de associação, só tem essas duas lâmpadas em série. Então, a corrente sai do gerador e passa por L1 e por L2, né? Igualmente, o mesmo caminho. Ele diz que a lâmpada 1 brilha mais. Eu sei o seguinte, que a lâmpada brilha, né? O brilho da lâmpada, no caso, depende da potência da lâmpada. Como é que eu descubro a potência dissipada? Potência dissipada é calculada por potência é igual a R vezes I ao quadrado. Mas observem o seguinte numa associação em série. Numa associação em série, a corrente é a mesma para as duas lâmpadas. Então, como que eu vou saber quem brilha mais? Ué, se a corrente é a mesma, a potência, então, depende da resistência. Quem é a resistência maior? Eu acabei de calcular, né? Eu vi que R1 é maior do que R2. Por quê, Roberta? Aqui o cálculo. R1 deu 1.210. R2 deu 806,7. Então, a resistência R1 é maior que R2. Então, numa associação em série, a potência ela vai depender da resistência. Quanto maior a resistência, maior a potência. Por quê? Porque a corrente não vai fazer diferença, ela é a mesma para as duas lâmpadas, então ela não vai influenciar ali no valor da potência. Se R1 tem a resistência maior, então, por ser uma associação em série, a potência da lâmpada 1 é maior que a potência da lâmpada 2. O que isso quer dizer? Que a lâmpada 1 vai ter um brilho maior. Ok? Então, a primeira afirmativa aí, ele está falando que a lâmpada 1 brilha mais. Então, verdadeira a primeira afirmativa. Segunda afirmativa. Ao ligá-las em paralelo, na rede de 220 volts, a lâmpada L2 brilha mais intensamente. Aí a gente já está mudando o esquema, né? Agora as lâmpadas não estão mais associadas em série, elas estão em paralelo. O que acontece numa associação em paralelo? Numa associação em paralelo, a corrente, ela se divide, né? Quando ela chega aqui, parte dela vem para L1, que eu vou chamar de I1, e a outra parte vem para aqui L2, né? Então, eu vou chamar de I2, e aqui L1, que eu vou chamar de I1. Agora, diferente da associação em série, a corrente não é a mesma. Então, quanto maior for a corrente, maior será a potência. Então, para eu descobrir que lâmpada brilha mais, eu sei que potência dissipada é igual a R vezes I ao quadrado. Como o I está ao quadrado, ele influencia mais no brilho da lâmpada, na potência. Então, numa associação em paralelo, quanto maior a corrente, maior vai ser a potência. E por onde vai passar a maior corrente? Vai passar a maior corrente no resistor que for menor. Por quê? Porque quanto maior a resistência, menor a corrente. Quanto menor a resistência, maior a corrente. Então, a gente viu pelo cálculo que a gente fez aqui, né? Repetindo, que R1 é maior que R2. Se R1 é maior que R2, I2 é maior que I1, porque são inversamente proporcionais, né? Eu não canso de repetir isso. Se a corrente 2 é maior que a corrente 1, a potência 2 é maior que a potência 1. O que isso significa? Que L2 brilha mais.
Então, ele fala exatamente isso, que L2 brilha mais. Então, afirmativa verdadeira também. A terceira diz o seguinte: ao ligar a lâmpada L2, então agora eu só vou trabalhar com a lâmpada L2, na rede de 110 volts, seu brilho é menor que quando ligada em 220 volts. A lâmpada foi criada, né, para funcionar numa tensão de 220 volts. Eu vou pegar e vou ligá-la numa tensão de 110. Como é que eu descubro o que acontece com a potência? Bem, vou achar uma potência 2', que é quando eu vou ligar numa tensão diferente, né, da dela ali. Então, potência é U ao quadrado sobre R. Então, aqui, potência vai ser qual U que ela está sendo ligada? Qual a tensão que ela está sendo ligada? 110 volts ao quadrado, dividido pela resistência. Como eu falei, independente da tensão que ela for ligada, né? A resistência vai ser a mesma. Então, a resistência continua sendo ali o 806,7. Elevando o 110 ao quadrado, dividindo por 806,7, a gente vai ter uma potência de aproximadamente 15 watts. Então, observem que a potência nominal dela, que vale 60 watts, né, é maior que a potência quando ela é ligada numa tensão de 110 volts. Então, o brilho dela fica o quê? Fica menor, o brilho diminui. Então, a afirmativa, no caso, é verdadeira também. A alternativa correta, 1, 2 e 3, estão corretas. Vamos para a próxima. Dois resistores, um de resistência 6 ohms e outro de resistência R, estão ligados a uma bateria de 12 volts e uma resistência interna desprezível, como mostra a figura. Sabendo que a potência total dissipada no circuito é de 6 watts, determine. Então, vamos lá. Eu tenho uma potência total, né, dissipada no circuito todo, de 6 watts. Eu tenho uma tensão total distribuída aqui no circuito de 12 volts. Como essa associação está em série, lembrando que numa associação em série, a corrente é a mesma para todos os resistores, porém, a tensão, ela se divide entre os resistores em série. Então, se essa tensão total é de 12 volts, parte dessa tensão vai para o R, que eu vou chamar de R1, e parte vai para os 6 ohms, que eu vou chamar de R2. Então, aqui eu tenho o U1 e aqui eu tenho a tensão 2, o U2. Ok. O que ele pergunta na letra A? Qual é a corrente que percorre o circuito? Quando ele pergunta a corrente que percorre o circuito, ele quer saber a corrente total. Se eu tenho duas coisas totais, né, do circuito todo, que é potência e tensão, eu consigo descobrir corrente. Simples assim. Então, eu sei que P, potência, é igual a U vezes I, né? A potência total é 6, a tensão total é 12, então a corrente total será 6 dividido por 12, ou seja, eu tenho uma corrente total, uma corrente do circuito de 0,5 ampere. Então, essa corrente de 0,5 ampere é a corrente que passa pelo R2. Então, aqui eu tenho uma corrente de 0,5 amperes. E é a corrente também que passa por R, 0,5 amperes. O que ele pede na letra B? O valor da resistência R. Bem, para eu saber uma coisa, eu preciso de outras duas, pelo menos. Então, eu tenho do R, eu tenho só a corrente. Eu preciso de uma outra grandeza, né? Para eu poder descobrir o R. Do R2, eu tenho o valor da resistência e eu tenho o valor da corrente. Então, pensem comigo.
Se eu tenho dois valores aqui, resistência e corrente, eu consigo achar a tensão do R2. Ué, se eu acho a tensão do R2, eu sei a do R1. Por que eu sei a tensão do R1? Porque a soma das duas tem que dar 12. Então, fica simples. Letra B. Na letra B, então, vai ficar o seguinte. Primeiro, eu vou descobrir qual é a tensão 2, né? O 2 é igual a R2 vezes I2. Só que I2 é o mesmo I, então eu não preciso botar I2. A tensão 2 vai ser 6 vezes a corrente que passa por R2, que é 0,5. Tensão 2, então, vai dar 3 volts. Então, aqui, gente, 3 volts aqui. Se o total tem que dar 12, a tensão no resistor 1 só pode ser 9 volts, né? Lembrando aqui, ó, que o é igual ao 1 mais o 2. Então, se o total é 12 e o 2 vale 3, a tensão 1 só pode ser 9 volts. Matamos a questão, né? Achei a minha tensão 2, então a minha tensão 1 é igual a 9 volts, né? Agora eu acho a minha resistência R1. Tensão 1, 9. Resistência R1 é o R. E a corrente que passa pelo R1, 0,5. É sempre bom a gente dar nome aos resistores, tá? Para a gente não se confundir. Então, aqui o meu R vale 9 dividido por 0,5. R é igual a 18 ohms. Prontinho. A gente continua, então, na nossa próxima aula.